canonizado em outubro de 2018, São Oscar Romero é um dos santos patronos da Jornada Mundial da Juventude 2019. Natural de El Salvador, o santo vem de família pobre e aos 13 anos ingressou no seminário. Aos 20 anos foi para Roma terminar seus estudos teológicos e em 1943 foi ordenado sacerdote da igreja. O Papa Bento XVI, quando falava a jornalistas sobre Dom Oscar Romero, diz: foi certamente uma grandiosa testemunha da fé e um homem que dedicou a sua vida para o trabalho na igreja, para o trabalho de evangelização. Retornou a El Salvador na função de pároco. Era um sacerdote generoso e atuante. Visitava os doentes, lecionava religião nas escolas e era capelão dos presídios. Os pobres formavam fila na porta de sua casa paroquial, pedindo e recebendo ajuda. Durante os 26 anos que ficou como vigário, o padre Oscar Romero conheceu de perto a miséria que assolava o seu país. Em 1977, padre Oscar Romero foi nomeado arcebispo de El Salvador. Na época, chegou à capital com fama de conservador. No entanto, padre Oscar Romero era um homem sensível aos pobres e também ao sofrimento da maioria. O bispo tinha coragem e um grande poder de decisão. Em 1979, o presidente de El Salvador foi deposto pelo golpe militar. A ditadura se instalou e pouco a pouco se acirrou a violência. Sacerdotes foram assassinados e Dom Oscar Romero se posicionou diante do conflito. Em 1980, Dom Oscar Romero foi assassinado enquanto celebrava uma missa na Capela da Divina Providência em El Salvador. Dom Oscar Romero, nos 3 anos em que serviu as comunidades católicas da capital de El Salvador, o arcebispo denunciou a repressão do regime militar e da violência praticada pelos esquadrões da morte, muito presentes naquela época. Então, Dom Romero, assim diz o Papa Francisco, é uma figura que construiu a paz com a força do amor, deu testemunho da fé com a sua vida entregue até o fim. Em tempos difíceis de convivência, Dom Oscar Romero soube guiar, defender e proteger o seu rebanho, permanecendo fiel ao Evangelho e em comunhão com toda a Igreja. O seu ministério destacou-se pela atenção especial aos pobres e marginalizados. As atividades pastorais do santo visavam sempre o entendimento entre os salvadoreños. Dom Oscar Romero criticava duramente a inércia do governo, as interferências estrangeiras e também as ações praticadas por grupos revolucionários. O santo pagou com a vida o preço de ser discípulo de Cristo. Eu diria assim que os jovens cada vez mais precisam um verdadeiro discipulado, exemplos de um discipulado sério e concreto na pessoa de Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o ressuscitado, aquele que morreu na cruz, enfim, pela nossa salvação. E diria mais, que Oscar Romero, como um santo, hoje como um santo da Igreja Católica, ele faz parte daquele grande grupo, daqueles em que lavaram as vestes de seus compromissos no sangue do Cordeiro. Nomes conhecidos ou anônimos, todos são fermentos do reino. Vidas pela vida, vidas pelo reino. Todas as nossas vidas, como as suas vidas, como a vida dele, o próprio mártir Jesus. Então, por ocasião ainda da beatificação de Dom Oscar Romero em 2015, o Papa Francisco disse claramente: construiu a paz com a força do amor, deu testemunho da fé com a sua vida entregue até o fim.
história de São Oscar Romeiro, nós encerramos a nossa série Santos Patronos da Jornada Mundial da Juventude 2019. Espero que você tenha aproveitado, tenha conhecido um pouco mais sobre esses santos que intercederão pela juventude católica durante este grande evento. Perdeu a história de algum santo? Todo o conteúdo está no nosso site www.noticias.cançãonova.com.